paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 13, a última lição desse trimestre. Hoje nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: Deus provê o escape. E eu espero que o Senhor Jesus ministre ao teu coração. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar também a palavra de Deus. Aproveita também e envia esse vídeo para mais alguém ser alcançado por Cristo. Olha, a gente está comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal disponível para você no link na descrição desse vídeo. Fica à vontade para navegar e conhecer os nossos trabalhos em Jesus. É claro, você que é professor da classe dos jovens, nós temos um material sensacional que pode te ajudar, que é o Facilita EBD. Se você quiser poupar o teu tempo, por exemplo, para preparar as tuas aulas, você tem acesso no Facilita EBD quando você se torna um assinante. A nossa assinatura ela é trimestral ao nosso material, o esboço da aula que eu preparo, com os versículos a mais, os recursos que a gente apresenta para você, além do que o PowerPoint, onde você pode utilizar esse material na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Quem se torna assinante do Facilita tem o benefício de receber alguns bônus, como o nosso workshop de pregação, treinamento para professores da Escola Bíblica Dominical, que é muito bom, além do que o nosso treinamento de discipulado e evangelismo, que vai te edificar em Jesus. Eu espero que o Senhor te abençoe. As nossas propostas estão aqui, no link na descrição desse vídeo, em um comentário abaixo. Então vamos deixar de conversa e vamos para a palavra de Deus. Vamos estudar a Bíblia hoje juntos para a glória e honra do Senhor. Hoje nós chegamos na lição de número 13 aqui da classe dos jovens, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: Deus provê o escape, a última lição desse trimestre. Vamos trabalhar em sala de aula algumas bases bíblicas. A primeira delas é o texto principal, que se localiza em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Lê esse texto com os teus alunos. Apresenta também o resumo da lição. Esse resumo é fundamental até mesmo para a tua administração. Também apresente a leitura bíblica em classe, que se localiza hoje em 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 ao 13. Lê esse texto compassadamente e deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. A nossa abordagem bíblica de hoje passa pela primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, especialmente no capítulo 10, a início de ministração. Conforme o pastor Warren Wietzen, em seu comentário, a partir da leitura desse capítulo, do versículo 1 ao 13, ele apresenta ali duas curiosidades bem interessantes, dois alertas que o apóstolo Paulo apresenta para os irmãos da igreja de Corinto. O primeiro deles é que a nossa experiência religiosa deve ser balanceada com a preocupação, o cuidado e a vigilância. Então, a nossa experiência religiosa, a nossa vida no discipulado deve ser balanceada com isso. Em segundo lugar, também a nossa vida espiritual ela deve ser balanceada com a responsabilidade cristã. Você foi convocado para uma responsabilidade, você foi chamado por Deus para isso. Além do que, torna-se importante entender que nós vivemos em um tempo de mudanças. Nós vivemos em uma sociedade pós-moderna, onde essa sociedade não se baseia em uma única verdade. Porém, nós como cristãos, servos de Jesus, nós acreditamos na única verdade que é o Cristo, com base lá em João, capítulo 14, versículo 6. A partir da perspectiva também de John Stott, ele deixa claro que o discípulo de Jesus, ele é um cristão que se envolve exatamente com a presença de Deus, com a palavra de Deus, com esse crescimento do discipulado, e ele se deixa ser envolvido até mesmo na sua personalidade. A sua personalidade também é envolvida pela presença de Deus, pois nós devemos amar o Senhor, nós devemos então obedecer ao Senhor com todo o coração, com a alma, com o nosso entendimento e com a nossa força.
É importante também nós considerarmos muito bem que quando nós aceitamos a Jesus e nos tornamos discípulos de Cristo, Cristo então renova você, renova a minha pessoa, de dentro para fora. Ele renova as nossas emoções, pois elas são agora purificadas no Senhor. Ele renova também a nossa consciência, porque essa consciência passa a ser conservada e limpa de uma forma santa. Ele purifica também a nossa vontade, para que essa vontade ela seja uma vontade agora guiada pelo Senhor, demonstrando aqui o escape para esses discípulos nesse mundo mau e corrompido pelo pecado em que nós vivemos. Hoje o nosso olhar parte disso. E o primeiro ponto da ministração, já espero estar contribuindo com você, trata então sobre o seguinte assunto: o exemplo do povo de Deus no deserto. A partir dessa leitura, nesse primeiro ponto, nós vamos entender que o apóstolo Paulo, escrevendo para os irmãos da igreja de Corinto, na primeira carta, no capítulo 10, ele toma o exemplo do povo de Israel no deserto para trazer clareza para aqueles irmãos, para trazer uma explicação a respeito de aproveitar exatamente ao máximo a oportunidade que nós temos em Deus. O John Stott, ele destaca também o seguinte, que o evangelho requer que nós humilhemos a nossa mente, a nossa vontade, para que essa vontade seja ao mesmo tempo aberta ao querer de Deus, para que possamos então obedecer o desejo de Deus. E diante disso, eu quero detalhar com você, especialmente esse primeiro ponto. O primeiro subtópico vai tratar então sobre o seguinte assunto: um povo de difícil trato, fazendo a referência aqui ao povo de Israel a partir da citação de Paulo na primeira carta da igreja de Corinto, no capítulo 10. O pastor Alexandre Coelho sabiamente fecha o trimestre demonstrando esse exemplo bíblico para descrever conosco exatamente a visão dessa lição, a partir da citação do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto, na primeira carta, no capítulo 10, o exemplo do povo de Israel que se corrompia através da idolatria, que se afastava da presença de Deus, apesar de ter experimentado diversos milagres, a bondade de Deus sobre eles. A partir dessa perspectiva também, fazendo a leitura do comentário bíblico do pastor Hernandes Dias Lopes, especialmente no capítulo 10, do versículo 1 ao 12, e o versículo 12 nós podemos destacar como o versículo principal do capítulo 10, o versículo 12 diz o seguinte: aquele, pois, que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Esse versículo é um alerta até mesmo para você, para mim, porque esse versículo traz um alerta a partir da ótica da visão. Talvez a igreja de Corinto se orgulhava pela sua espiritualidade, pelas manifestações dos dons espirituais. A igreja de Corinto se entusiasmava com essas celebrações, mas se esquecia de algo que é fundamental: permanecer firme com o Senhor, fiel com o Senhor, ter uma responsabilidade espiritual na vida cristã, ter uma responsabilidade espiritual de honrar a Deus. E é importante nós observarmos o que o apóstolo Paulo está ensinando para aqueles irmãos. Ele está advertindo aquela igreja. Ele está demonstrando que a vaidade é o primeiro degrau para a queda. Quando você se torna vaidoso e se coloca em um patamar espiritual superior aos outros, você está caminhando através da soberba, porque a soberba ela precede a ruína. A Bíblia deixa claro para a gente que aquele crente que entoa a si mesmo que ele é bom, que ele é fiel e por causa disso ele merece ser abençoado, esse já corre um grande perigo. É importante nós entendermos que a nossa geração tem entrado por esse caminho e diante disso nós precisamos estar alerta, até mesmo para demonstrar o caminho da humildade, em reconhecer que tudo que nós recebemos vem da parte do Senhor. A partir da leitura de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, Paulo traz alguns ensinamentos preciosos para o nosso coração. Vamos destacar 3. O primeiro deles é que os privilégios que recebemos da parte de Deus não são garantia de sucesso espiritual. 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 ao 4.
Em segundo lugar, nós também precisamos ter a noção que um bom começo não é garantia de um final feliz. Tem gente que começa bem, mas termina mal. Tem gente que começa mal e termina bem. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 5 ao 12. E em terceiro lugar, nós também precisamos ter a noção que na nossa vida espiritual, nós vamos aprender disso, que Deus pode capacitar-nos para vencermos as tentações se nós dermos ouvidos à sua palavra. A capacitação vem da parte do Senhor. Capítulo 10 de 1 Coríntios, versículos 13 a 22. Então, quando você pede de Deus, busca de Deus através da palavra, você então vence a tentação, que foi o tema de todo esse trimestre. Eu espero muito estar ajudando você. O segundo subtópico desse primeiro ponto, avançando aqui, trata então sobre o seguinte assunto. A tentação ela é humana. É importante nós destacarmos que em ministrações passadas aqui, eu demonstrei para você que a tentação ela é uma ferramenta de Satanás. E é claro que a lição também traz essa visão, que a tentação também faz parte dessa natureza humana, faz parte desse cotidiano também. Conforme o pastor Alexandre Coelho, a partir da leitura de 1 Coríntios capítulo 10, citando aqui o exemplo do povo de Israel, comentado pelo apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo deixa claro que o povo de Israel bebia da rocha, que o símbolo é Cristo, e ao mesmo tempo cometia diversas situações desagradáveis, cometia o pecado. Paulo pega esse exemplo para poder descrever à igreja de Deus que nós não podemos beber de Cristo e ter uma vida depravada com base em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5. Pega essa visão aqui, onde ele destaca que o apóstolo Paulo ele é claro em dizer, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Paulo, no capítulo 10, a partir do versículo 5 da primeira carta da igreja de Corinto, está corrigindo a vaidade da igreja. Está corrigindo a soberba que está surgindo naquela comunidade. E o que ele faz? Ele pega esse exemplo do Antigo Testamento, da vida de Israel, para demonstrar exatamente que essa vaidade traz prejuízo. O apóstolo Paulo está demonstrando a partir dessa reflexão que entrar por esse caminho é uma tentação que conduz o povo ao pecado. E observe o que aconteceu com o povo de Israel. Aqueles que entraram pelo caminho da soberba, infelizmente, permaneceram no deserto. Morreram no deserto. O deserto virou um cemitério para eles. Mas aqueles que entraram pelo caminho do fortalecimento espiritual, obedecendo a Deus, através da palavra, venceram então esse momento. A partir dessa visão, nós entendemos exatamente a explicação bíblica e a orientação do apóstolo Paulo nesse contexto aqui. Ele está demonstrando para a igreja a necessidade de permanecer firme no Senhor em humildade, vencendo o orgulho, vencendo a vaidade e vencendo também a tentação. Esse é o papel do pastor Paulo, descrevendo essa visão para os irmãos da igreja de Corinto, para que eles pudessem ter então um sucesso espiritual crescendo com o Senhor. A partir dessa perspectiva também, eu quero avançar com você para o terceiro subtópico que trata sobre o seguinte assunto. Deus é fiel, onde nós vamos observar sobre a fidelidade de Deus com o povo de Israel e ao mesmo tempo com a igreja de Corinto também. O pastor Alexandre Coelho, ele comenta que a tentação ela é humana, porém Deus ele nos ajuda a vencer a tentação, mesmo que essa tentação também seja uma ferramenta de Satanás. Deus nos ajuda através da sua fidelidade, provendo para nós um escape. Esse é o tema então da lição. E esse escape foi demonstrado através do plano da salvação. Quando nós compreendemos a fidelidade de Deus nesse plano da salvação, fica fácil também nós experimentarmos esse grande amor e vencermos a tentação. Conforme a Escritura, Deus deseja que você conheça o único e suficiente Salvador que é Jesus. Conforme a Escritura, Deus deseja que você tenha um relacionamento com Ele. A palavra de Deus também descreve que Jesus ele é essa revelação final de Deus e essa revelação concreta que nos aproxima do Senhor. Ele é o resplendor da glória do Pai. Além do que, ele é a imagem perfeita de Deus.
Jesus é aquele que nos ajuda a vencer a tentação. Através de Cristo, do Filho unigênito de Deus, nós temos então esse escape. Então, quando nós estudamos a fidelidade de Deus, nós descobrimos que Deus é fiel. Ele proveu para nós exatamente a salvação em Jesus, de forma espiritual, de forma misericordiosa também. O próprio Criador tomou a decisão, por si só, de nos resgatar, de nos livrar da escravidão do pecado, de nos prover o escape diante da tentação, tendo um relacionamento com Cristo, por intermédio do Espírito Santo, por uma vida com Deus, e que você também possa pegar isso em prática para você, tornando isso também como a essência da sua vida, se fortalecendo em Jesus, ficando firme para a glória de Deus. Se eu estou te ajudando, deixa aí teu comentário, manda esse vídeo para mais alguém conhecer Jesus e estudar com a gente a palavra de Deus. O segundo ponto da nossa ministração trata então sobre o seguinte assunto: o que Deus provê para a nossa vitória? Tem um versículo bíblico, 1 João capítulo 5, versículo 4, que diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória do que vence o mundo, a nossa fé. Olha o que está dizendo a Bíblia. Você que nasceu de novo, nasceu de Cristo, você então vence o mundo. O primeiro subtópico desse segundo ponto trata então sobre o Espírito Santo, que faz parte da essência desse escape que nós recebemos de Deus através da sua misericórdia diante da tentação. O pastor Alexandre Coelho destaca que o Espírito Santo ele habita em nós por intermédio da salvação. Você passa a ser morada e habitação do Espírito Santo quando você se converte a Cristo por intermédio do novo nascimento. O Espírito Santo ele nos fortalece agora como escape de Deus para vencermos a tentação e nos livrarmos desse momento pecaminoso. A Bíblia destaca para a gente que em Cristo agora, por intermédio do Espírito Santo, nós agora nos tornamos nova criatura. E nenhuma condenação há para aquele que está em Jesus. Glória a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 1. O Espírito Santo, quando habita em nós, ele regenera a nossa natureza. Ele nos convence a respeito de Cristo. Ele também nos orienta sobre o pecado. O Espírito Santo nos conduz através do arrependimento. O Espírito Santo nos ajuda a nos tornar agora nova criatura. Quando Paulo escreveu a segunda carta à igreja de Corinto, lá no capítulo 5, versículo 17, ele fala sobre isso, sobre essa oportunidade que nós temos da parte de Deus, por intermédio do Espírito Santo, de nos tornar, então, nova criatura. Então, eu quero destacar para você sobre algumas ações do Espírito Santo em você, como ferramenta de Deus, para você vencer a tentação. Primeiro, o Espírito Santo ele trabalha em você como consolador, consolando você e te orientando. João capítulo 14, versículos 16 e 17. Segundo, o Espírito Santo vai te conduzindo então através da verdade. Por isso que ele age te livrando da tentação. João capítulo 16, versículo 3 fala sobre isso. O Espírito Santo também te ensina todas as coisas da parte de Cristo. Isso está presente em João 14, 26. O Espírito Santo também te concede poder para testemunhar sobre Cristo. Atos capítulo 1, versículo 8. O Espírito Santo também intercede por você em Cristo. Romanos 8, 26. E por último, o Espírito Santo também santifica você em Cristo. Essa é a principal tarefa dele, de nos santificar, de nos ajudar a vencer a tentação. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Olha como a Bíblia é rica em demonstrar que Deus está provendo o escape para a gente diante da tentação. Vamos analisar mais um pouco? O segundo subtópico destaca também que Deus proveu para nós a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia, ela é uma ferramenta que nós podemos utilizar diante da tentação. O pastor Alexandre Coelho traz uma abordagem muito sábia em destacar que a Bíblia traz para nós, como ferramenta de Deus, as informações importantes que precisamos saber para vencermos as tentações. É através da Bíblia que nós passamos a conhecer o plano de Deus da salvação,
para a vida dos homens, é através da Bíblia que nós encontramos as respostas que nós precisamos para a nossa vida e caminhada cristã. É através da Bíblia que nós encontramos o plano de Deus através de Jesus Cristo para nos salvar. Então nós precisamos entender que para um discípulo vencer a tentação, ele precisa. Vamos guardar isso. Em primeiro lugar, estudar a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. E deve estudar a Bíblia não somente como uma obra literária, mas entender que a Bíblia é a palavra de Deus. É isso que nós entendemos. Em segundo lugar, você também precisa entender que ao estudar a Bíblia como discípulo de Jesus, você precisa estudar com atitude devocional, com coração nas Escrituras, entendendo que Deus traz para você riquezas espirituais ali. Em terceiro lugar, você também deve estudar a Bíblia, lendo a Bíblia devagar, meditando e retirando ali grandes lições para você, como os servos de Deus fizeram no passado. Portanto, de acordo com a palavra de Deus como ferramenta para nós, nós crescemos em Jesus e agora nós vencemos as tentações por intermédio da Escritura, por intermédio também da palavra de Deus. Que você cresça estudando a Bíblia. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico aqui desta lição, eu quero destacar para você também que Deus providenciou a fé na providência de Deus como ferramenta para vencer a tentação. O pastor Alexandre Coelho também aborda que Deus providenciou para você a fé. Uma fé que é fundamentada na salvação, que é fundamentada também através de dons espirituais, do fruto do Espírito, mas essa fé é fundamentada especialmente na providência de Deus. A partir dessa visão, nós vamos entender que tratar a respeito das coisas espirituais é algo muito sério. A Bíblia deixa claro muito bem que o mundo já está corrompido pelo pecado. Mas a Bíblia destaca que Deus providenciou o escape através de Jesus por intermédio da fé. O escritor aos Hebreus disse lá na sua carta, no capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, ter um relacionamento com Deus. Então nós percebemos que a vida cristã ela está fundamentada na fé. Para vencer a tentação, você precisa se apegar a Jesus. Para vencer os fracassos, você precisa se apegar ao Cristo. A fé pode ser trabalhada como fé para a salvação, fé como dom espiritual, fé para a tua edificação em Jesus também. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós entendemos que é fundamental que nós, como cristãos, entendamos, colocamos isso em prática, que a morte de Cristo é uma morte que é uma morte remidora, uma morte que é substitutiva. Por intermédio de Cristo, nós temos a oportunidade agora de desfrutar uma nova vida com o Senhor. E através de Cristo, agora nós encontramos, por intermédio da fé, esse escape diante das tentações que nos conduzem ao pecado. Para fechar o trimestre, terceiro ponto, trata agora sobre o escape. E eu quero citar um versículo bíblico que está em Efésios capítulo 6, versículo 13, que diz assim: por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de tudo isso. Que Deus em Cristo edifique você. O primeiro subtópico desse terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto: não subestime o inimigo. O pastor Alexandre Coelho destaca que nós, como crentes em Jesus, discípulos de Jesus, não podemos subestimar o inimigo. Ele já foi derrotado na cruz do Calvário, mas ele ainda continua trabalhando para poder barrar a obra de Deus, barrar os servos de Deus e barrar você. É importante nós entendermos que o próprio Pai, o Senhor Jesus, orou por nós ao Senhor, pedindo do Senhor exatamente o livramento para com as nossas vidas. John Stott ele destaca, a partir da leitura do capítulo 17 de João, que o próprio Senhor Jesus orou por nós, intercedeu por nós, para que nós pudéssemos ser guardados do mal. João 17,15 está escrito isso. Observe, a igreja está no mundo, inserida no mundo, mas o inimigo continua trabalhando contra a igreja, contra você, tentando ocultar a verdade, tentando enganar você, para te levar para longe de Deus.
É importante nós compreendermos que há uma necessidade muito grande no nosso tempo. Há uma necessidade de estarmos sensíveis ao nosso redor, sensíveis espiritualmente, com os olhos abertos. Por isso Cristo ele intercedeu por nós, com os olhos abertos para a necessidade dos outros, para resgatar vidas para Cristo, com os olhos abertos para a verdade que vem de Deus, com os ouvidos atentos à vontade do Senhor e voz do Espírito Santo. Nós precisamos estar sensíveis para anunciar o reino de Deus, fazer esse reino crescer diante desse mundo que está corrompido pelo maligno. O próprio João disse que o mundo jaz no maligno. Ele continua trabalhando para barrar a marcha da igreja. É por isso que nós precisamos estar firmes sempre em Jesus. Avançando, segundo subtópico, trata então sobre o seguinte argumento: evite ficar sozinho. O pastor Alexandre Coelho comenta que não é correto o cristão ficar sozinho, nesse sentido de entrar nessa onda dos desigrejados. O cristão precisa estar firme em Jesus, vivendo em comunidade. Mesmo que ele enfrente alguma desavença, ele precisa se relacionar e estar firme na sua comunidade da fé. Todos nós sabemos sobre a importância dessa vida de adoração, dessa vida de comunhão também, para permanecermos firmes e vencermos então as tentações. Em Cristo, nós agora fazemos parte de uma família, a família de Deus. Em Cristo, nós fazemos parte de um corpo. É por isso que nós precisamos estar ligados em Jesus, vivendo em fidelidade da palavra, na comunidade da fé, em oração, na evangelização, no partir do pão também. Jesus ele nos ensina sobre a importância de estarmos unidos, em coinonia, em união. É claro que há momentos que você precisa de momentos particulares, que você precisa estar sozinho para ter um momento de adoração ao Senhor e buscar a presença de Deus. Jesus também fazia isso. Ele se retirava para buscar a presença de Deus e orar. Está lá em Marcos capítulo 14, versículo 13. Você percebe também que ele orava para buscar esse fervor espiritual. Mateus 14, 23 a 24. É fundamental você fazer isso. Mas se você deixa de cultuar, deixa de frequentar uma igreja, deixa de congregar, isso é um problema. Daí um alerta de ter esse cuidado de não ficar sozinho. É por isso que nós precisamos estar tendo uma vida concreta, uma vida que adore a Deus e passamos então a viver para que essa comunhão cresça em Jesus. Precisamos ter momentos de oração em particular com Deus, mas precisamos estar em comunhão também com a igreja local para experimentarmos das bênçãos de Deus e vivermos uma vida íntegra para a glória do Senhor. Para fechar o trimestre, terceiro e último subtópico, destaque então sobre o seguinte assunto: esteja vigilante. O pastor Alexandre Coelho finaliza o trimestre falando a respeito da vigilância, que é essencial para a vida do cristão. Nós precisamos estar alertas, porque nós somos discípulos de Jesus e estamos em meio a uma guerra espiritual. Nós sofremos todos os dias o ataque do inimigo com as suas tentações para nos fazer cair. É por isso que precisamos estar firmes com o Senhor. John Stott ele destaca muito bem que o verdadeiro discípulo ele precisa ter um discernimento espiritual, viver para Deus. Nós somos criação de Deus. Somos agora chamados de filhos de Deus, como discípulos de Jesus. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo em suas cartas, ele deixa claro que nós não nos tornemos como insensatos, mas procuremos aproveitar o tempo, que remir o tempo. Procuremos então fazer a boa, perfeita vontade do Senhor. Lá na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 15 a seguir. Quando ele escreve para os irmãos da igreja de Colossos, ele também orou ao Pai, pedindo a Deus para que os irmãos fossem cheios do conhecimento de Jesus Cristo, para vencer as tentações e permanecer vigilantes. E é claro que ele entendia que nós em todo tempo estamos em uma batalha espiritual. É importante nós entendermos que Deus nos chamou. Nos chamou para quê? Para três coisas. Primeiro, ele nos chamou para uma orientação. Nos guiar agora segundo a sua vontade. Ele nos chamou também para uma vocação e nos chamou para o ministério. Vamos dividir isso para você. A orientação que vem da parte do Pai, ela implica que Deus está disposto a nos dirigir.
diante desse mundo mal. Outra coisa, a vocação que vem da parte de Deus é porque ele nos chama agora para sermos discípulos. Você foi chamado para ser discípulo e discípulo é de Jesus. Terceiro, ele nos deu um ministério. E esse ministério é especial e ele deve ser colocado a serviço de Cristo, para vencermos exatamente toda a astuta e cilada de Satanás contra as nossas vidas. Gente, eu espero ter contribuído com você durante todo esse trimestre para a glória de Deus. E se eu contribuir com você durante essa aula, se essa aula foi edificante para você, por gentileza, deixa teu comentário aí, tira uma foto, marca a gente no Instagram, manda esse vídeo para mais alguém conhecer Jesus e estudar na Escola Bíblica Dominical também. Olha, por favor, tira uma foto, marca a gente lá, tem muita gente fazendo isso, eu tenho um prazer de repostar também. Muito obrigado pelo carinho de vocês que acompanham o nosso Ministério Pastoral lá no Insta, tá? Que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. E se você está afastado de Cristo, tá na hora de você voltar para os caminhos do Senhor. Aceite a Jesus como seu Salvador, retorne para Cristo, coloque a tua vida no altar de Deus. Nós vamos ter o prazer de orar por você. Você pode deixar uma mensagem aqui abaixo dizendo, eu quero Jesus. Nós vamos ter o prazer de orar por tua vida em Cristo. E como dica de leitura, para te ajudar ainda mais uma vez eu indico para vocês o texto do pastor Alexandre Coelho. Vale muito a pena você ter esse material em casa para crescer em Jesus. Está disponível no site da editora CPAD. Também como dica, eu citei muito o texto dele aqui hoje, o John Stott. Esse material, essa coleção do John Stott, o teólogo contemporâneo, traz uma perspectiva muito legal para você a respeito do evangelho, do discípulo, da igreja, da Bíblia, do cristão e o mundo. Vale muito a pena você ter esse material em mãos também. Eu te aguardo por aqui na primeira lição do terceiro trimestre da CPAD de 2022, tá? Não falta não. Conto contigo. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, 1778, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.